Nosso estudo de hoje vai se basear no livro do profeta Abacuque. Eu peço que vocês fiquem aí com suas Bíblias aí atentas, né? Para a gente poder trabalhar nessa manhã. E eu lancei uma pergunta lá no chat, lá no WhatsApp, eu não sei se vocês viram, onde Vi. eu perguntei se um Deus bom pode ser a causa do mal, né? Deus pode causar o mal? O que vocês acham aí? Me deem aí alguma opinião para a gente poder seguir nessa linha de raciocínio. A gente diz sempre que Deus é bom, que tudo que Deus faz é justo e bom, mas como é que fica essa questão do mal? Que silêncio, hein? Que legal. Sim. Pergunta foi tão difícil assim, Ô, poxa. Flávio, Sim, pois Uma não. manhã. então, eu confesso que eu tenho uma dificuldade quase que eterna com essa pergunta. Porque, assim, eu ficava me questionando, né, sobre a origem do mal. E eu cheguei a um ponto de que eu, eu concluí o seguinte, falei assim, não, eu acho que Deus pode criar o mal, sim, para a glória dele. Aí depois, por outro lado, eu pensei, não, acho que isso não faz sentido. Não faz sentido Deus criar o mal, porque ele é bom. Seria uma controvérsia. E aí, eu, lendo e relendo alguns textos da Bíblia, eu parei lá no acontecimento da morte de Acabe. E aí, eu confesso que eu fiquei mais confuso ainda. Quando ele, assim, resumindo, né? Deus se reúne e pergunta: quem será a boca mentirosa, enganará Acabe para que ele morra? E aí, assim, eu fico confuso até hoje, sabe? Para piorar a confusão, se você for ver lá em Saul, acontece a mesma coisa, né? É, Sai lá e diz que sai diante do exército de Deus e pergunta: olha, quem vai enganar Saul para nós? Né? Quem vai aham, fazer vai cometer esse engano lá para poder mudar ali a intenção dele? Né? é, E dá a entender que Deus está permitindo, né? Que um espírito de engano haja sobre alguém que tecnicamente é do servo de Deus. aham. Eu não sei se eu Né? confundi, se eu queria falar Saul ou Não, Acabe. são os dois. Tem as Os duas dois, né? situações, sim. Sim. Porque a de Acabe é aquele lá que o escudeiro lança a flecha ao acaso e acaba caindo nele, né? Ele é enganado, acho que com o rei Josafá também. E Ele aí, coloca Josafá como isca, né, na verdade, aham, e e aí, tenta não se pode. disfarçar no exército, só que mesmo lá no meio do exército ele toma uma flechada e morre. Não, pode ir que você vai ser bem sucedido e vocês vão ser vitoriosos. Na realidade, parece que foi É. uma vergonha terrível. E quando isso é os profetas falsos falando para ele, né? Aham. Aí aparece o profeta de Deus, ele fala assim: olha, eu vi o povo de Israel disperso, né? Se você for, você não vai voltar, né? Inclusive esse Pois, profeta, né, que é o Micaías, ele deve ter tido um triste fim, porque fala na Bíblia que mandaram prender ele e acaba e fala: olha, vocês só vão soltar ele a hora que eu voltar vitorioso. Coitado do Micaías, né? Ei, Morreu lá na prisão cadeia. perpétua. pois é, aí por que que eu fico confuso quando me deparo com esses textos? Porque, assim, não necessariamente Deus criou o mal, mas, veja bem, Deus, ele tinha um propósito, ele teve um propósito com isso tudo, e para que acontecesse algo de ruim, teve que acontecer com uma outra pessoa, entendeu? Sim, sim. Apesar de que, né, a gente sabe que isso aí é fruto de muitas outras coisas na vida de Acabe que levaram a isso, né? Mas a Aham. princípio, sim, é um raciocínio que a gente pensar bem, Deus está deixando o mal acontecer, né? Mais Uhum. alguém, gente? Eu tenho minhas dúvidas. Tem hora que Diga. eu acho que sim, tem hora que eu acho que a gente que está vendo de forma errada o que a gente acha que é ruim, é bom, mas que sempre vai se tornar bom para a vida da gente. Tem muita dúvida, porque assim, a gente estuda um texto, pensa de uma maneira, depois outro, você pensa de outra. Eu tenho dúvidas. É um bom tema, viu? É um Eu, tema puxa.
É puxado, né? Diga, Sônia. Muito. O mal, a origem dele é no Éden, né, mesmo. Mas eu acho que Deus permite que aconteça. E é isso. Eu acho que a origem dele todo mundo sabe que é no Éden, na queda do homem, e o resto, o mundo vai sendo conduzido e Deus vai cumprindo os planos dele até a volta de Jesus para mim. Perdão, gente, olha, a gente está aqui. Oi? Não Quem é está meio falando? sádico a gente. Ah, Poliana. Não é meio sádico a gente acreditar também numa versão da divindade assim, baseada Deus vai permitir o mal sempre, Deus olha para a gente e permite o mal, assim, como algo meio não taxativo, mas aquilo que cria uma situação também confortável de conformismo. Deus permite que. Você quer dizer assim, até onde. Por que Deus está permitindo esse mal? Seria isso? Essa ideia dessa permissão do mal de uma forma tão assim, maniqueísta, sabe? Deus é bom, mas permite o mal para que eu, humano ruim, me veja sempre numa situação que me lembre da minha condição de pecador, sabe? Eu acho meio estranho. É um pouco estranho, né? Quando a Eu gente acho fala realmente da justiça de Deus e da bondade de Deus, se a justiça de Deus e a bondade de Deus são infinitas, por que é permitido que o mal aconteça, né? Pessoal, eu eu acho que a tô. palavra permitido, o problema é a palavra permitido. Não, eu O que vou me incomoda é essa piorar. palavra. Por que Deus gera o mal, então? Eu vou aumentar a dificuldade da coisa. Eu estou puxando essa questão para vocês, gente, porque é o seguinte: parabéns que você não é nem o primeiro nem o último. Foi a mesma coisa que o profeta Abacuque teve de enfrentar. Um dilema sobre, peraí, Deus é bom? Se Deus é bom, por que essas coisas estão acontecendo? Então, vamos iniciar o nosso estudo, vamos pedir a Deus para abençoar, esclarecer as nossas mentes nessa manhã, né, abrir o nosso entendimento através do Espírito Santo para que nós possamos ter uma boa compreensão do que diz a palavra de Deus, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que nessa manhã o Senhor conduza o nosso estudo, nos abençoe e ajude para que, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nós possamos ter a compreensão da tua palavra, Deus, e compreensão mais do que é o ser de Deus e de como o Senhor é justo e bondoso a todo tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá para Abacuque, né? Vamos falar primeiro um pouco pessoalmente desse profeta, né? O nome dele significa abraço, olha só que legal. Então, um Abacuque bem grande para todos vocês nessa manhã. Né? Não, obrigada. Coronavírus não permite. Virtualmente permite, por que não? Então tá bom. Obrigada, então. Aqui onde a gente está, né? Hoje em dia tem muita gente se assustando com Abacuque, é isso? Não pode ter abraço. Né? O Abacuque, gente, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Então, isso quer dizer que ele já pegou o reino de Judá ali na beiradinha para ser subjugado e destruído ali pelos babilônicos. Né? A linguagem do Abacuque dá a entender que ele fazia parte do serviço levítico do templo. A gente vai ver que no final do livro ele compõe um salmo, né? Né? Um salmo ao Senhor. E esse tipo de ação a gente associa bastante ali àqueles que participavam do serviço levítico do templo. Ele profetizou em Judá, possivelmente pouco depois da morte do rei Josias. Então, ali de Josias até a destruição de Jerusalém, a gente tem ali um espaço de tempo curto, né? Espaço de tempo ali, no máximo, ali de uns 10 anos. E ele não aparece em outras citações na Bíblia, mas apenas em livros apócrifos. Né? Fora o livro que leva o nome dele, ele aparece no apócrifo. Inclusive, não sei se vocês conhecem,
O livro de Daniel, ele tem uma parte dele que a gente não tem na nossa Bíblia evangelical, digamos assim, que é a parte apócrifa. São alguns capítulos a mais, onde você vê um Daniel completamente diferente do resto do livro, né? Nessa parte apócrifa, diz que Daniel estava na cova dos leões ali com fome, e o anjo do Senhor aparece para Abacuque estava fazendo uma sopa, e o anjo fala assim: Abacuque, segura a sopa aí, e leva ele pelos cabelos até a cova dos leões para dar a sopa para Daniel, né? Como se diz, né? O problema de Daniel não era os leões, era a fome. O que aconteceu? Né? Mas isso é uma parte, assim, o próprio nome já diz, é um livro apócrifo, né? Então, assim, não dá para a gente considerar isso como nem parte da revelação divina do Senhor para nós, né? Qual a questão ética que a gente tem aí no livro de Abacuque? Olha, pode um Deus bondoso permitir ou mesmo criar o mal? Essa questão ela é pungente nesse livro desde o primeiro capítulo. Então, a gente já começa o livro de Abacuque com Abacuque fazendo um clamor ao Senhor, né? Nós temos lá em Abacuque, capítulo 1, né, versículo do 2 a 4, que diz o seguinte, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Onde há o ser humano, a gente vê que não tem jeito. O pecado ele tende a se tornar mais aparente, mais pungente ali do que outras coisas. E essa é a oração de Abacuque para o Senhor. Uma oração até estranha, né? Meio desafiadora, assim, falando, meu Deus, até quando? Né? O que está havendo? O Senhor não escuta? Eu estou orando e você não escuta? O Senhor está aí? Alô? Né? Deus, o Senhor está aí, né, dos céus me ouvindo? E Deus ele dá uma pronta resposta para Abacuque, né? Ou seja, depois de um certo tempo que a gente percebe que Abacuque está clamando, o Senhor não está tendo resposta, Deus resolve dar uma pronta resposta para ele que diz o seguinte, né, a partir aí do capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos de desvanecer, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de morada que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis e criam eles mesmos seu direito e sua dignidade. Ou seja, né, Abacuque clamou ao Senhor e falou assim, Senhor, eu preciso de uma resposta, o Senhor está aí, me ouve. E Deus fala, Abacuque, eu vou te dar uma resposta que você vai ficar maravilhado. Estou mandando os babilônicos aí para arrasar tudo e matar todo mundo. Aí a gente tem aí uma obra, né, mostrando mais ou menos como teria sido ali a destruição de Jerusalém e do templo, né? Lembra o dilema de Jó, né? Oi, lembra de Jó, né? O dilema de Jó ficou... Sim, mas veja você, né? A resposta da oração de Abacuque, Deus respondeu para ele com a revelação profética que ia deixar ele maravilhado. Estar maravilhado não quer dizer que vem uma maravilha por aí, não, né? Estar maravilhado é você admirar realmente assim, o que está vindo, né? Qual a resposta de Deus? E a resposta de Deus para Abacuque foi isso. Né? O livro do profeta Abacuque ele tem um momento que ele entra num colapso, ele fala assim, mas espera aí, Deus, não é bem por aí não, né? Como assim? Eu oro ao Senhor, eu peço livramento, eu digo que a gente está numa situação de violência, e o Senhor diz que vai solucionar essa situação mandando um exército que vai destruir tudo aqui. Então a gente tem algumas questões aí em Abacuque que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, né? Abacuque ele está claramente reclamando com Deus aqui, né? E a pergunta é, nós, eu, você, a gente tem o direito de falar assim com Deus? E o silêncio reina de novo, né? Eu acho que se for
se for de forma... Por mais que pareça que isso não é respeitoso, mas eu acho que você pode questionar de forma respeitosa, assim, igual o rapaz falou que lembrou de Jó, né? Eu lembrei foi de mim mesma, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, por orar por um problema e o problema piorar, né? De começar a ir na igreja, frequentar mais reunião de oração e as coisas piorarem, né? Então, o questionamento vem. Por que, Senhor? Por que essas coisas acontecem, né? Porque que as coisas estão piorando aqui, né? É o que acontece, ele está orando e Deus já avisou aqui, vai piorar, tá bom? A gente às vezes para orar e quando a gente ora, a gente espera uma resposta positiva de Deus, Positiva, né? né? A gente não pode esquecer que não também é uma resposta. Pois não, quem está falando? Sou a Poliana Júnior. Então, essa é uma das questões que eu me coloco. Por que a gente só questiona quando a resposta é negativa? Porque quando a resposta da oração ela vem para aquilo que é o anseio do nosso coração ou da nossa necessidade, a gente não questiona. Né? Então, beleza, enquanto Deus está me servindo, enquanto Deus é o meu garçom, ok. Agora, quando ele fala não, eu viro, não, Senhor, mas por que você está fazendo isso? Por que você está sendo mal? Mas por que a gente ia questionar o bom? É exatamente essa aqui. Acabou a pergunta. Será que a resposta positiva de Deus é bom? É essa questão que eu coloco. Por quê? Porque que o bom para mim é necessariamente sempre bom? Ou é simplesmente um resultado do meu egoísmo? Porque se a gente pensar dessa forma que eu nunca vou questionar o bom. Que bom? Qual que é o parâmetro para eu estabelecer o que é bom? Eu estou me sentindo tão próximo de Deus que eu sei julgar o que é bom ou ruim em determinada, de forma assim, definitiva. Beleza, bom, Deus me agradou, então tá bom. Porque quando a gente não questiona, a gente está simplesmente aceitando, porque é meio paradoxal, porque você não aceita a resposta negativa de Deus e você questiona, mas a resposta positiva, uhul, que maravilha. Então, você não está aceitando a vontade de Deus. Você está simplesmente meio aceitando a vontade de Deus quando ela presta a sua necessidade, ou a sua vontade, ou a sua condição de ser egoísta. Por que eu não questiono o que é bom? Porque geralmente o bom é só para mim. Por que tem muitas igrejas pregando aí hoje em dia? Né? Olha, se você pedir a Deus, tem que se realizar. Se não se realizou, você não tem fé o suficiente para isso. Não é Deus que não te respondeu. Então, a sua fé é que é fraca. Afinal, lá em João, Jesus diz, né? Se orares em meu nome pedindo qualquer coisa, né? Vulo será feito. Ou seja, você vai ser atendido. Ou então você pega a Bíblia, esfrega na cara de Deus, torce o braço dele, fala para ele, você prometeu, você tem que me dar. Esquecem daquele versículo que fala, pedis e não recebeis, né? Ele tem que fazer. Aí você determina para Deus o que ele tem que fazer. Esse determinismo é ridículo, sabe? Ele é egoísta, ele é bobo, ele é infantil. Minha mãe e meu pai me agradam, minha mãe e meu pai disseram, não, Poliana, papai e mamãe são maus. Sua mãe te levou para tomar vacina, né? Tipo mamãe não isso. É boa. Você tomou uma agulhada, né? Você tomou lá uma vacina, aí, né? Poxa, eu senti dor aqui, minha mãe brigou comigo ainda falando que eu tinha que tomar e depois ainda deu um dinheiro pro médico e não para mim. Não, e rola uma coisa também assim, porque imediatamente a gente esquece que depois da vacina teve o sorvete. A gente esquece de agradecer pelo sorvete e só lembra da vacina. Porque a gente é a mesma relação, a gente esquece todos os outros sims ao questionar um não. Olha só, a questão principal é, eu posso reclamar desse jeito com Deus? Né? Na verdade, Abacuque estava reclamando porque ele não teve resposta nenhuma até então.
né? Ele estava Se dizendo você também, entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sim, mas né, uma coisa que é promessa de Deus é que ele ouvirá nessas orações, né? ouvirá. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que você fizer neste lugar. Ou seja, há uma promessa de Deus que é de ouvir. Então, quando Abacuque está reclamando, ele está dizendo, Senhor, o senhor está me ouvindo? Alô? Ô, Flávio, Tem ele não alguém foi aí? repreendido, né? Ele não Oi? foi repreendido, né? O Senhor Não, não ele não foi repreendeu repreendido. Abacuque. Veja vocês, né? Deus Eu não deu acredito. palavra de repreensão para Abacuque. Né? Deus, ele simplesmente disse a ele, olha, né, eu vou te dar a resposta, mas pelo jeito aqui, Abacuque já está clamando resposta há algum tempo. Pois Eu não, filho? acredito sim. O que eu penso em relação a falar com Deus? Eu sou mãe, então já tenho filho adolescente, né? Então, quando assim ele chegava com alguma coisa que ele não concordava comigo, eu sempre falava com ele o seguinte: olha, você pode reclamar, você pode falar o que você pensa, só que a forma como você fala tem que ser de uma forma respeitosa, você pode questionar. Então, acho que mais com Deus ainda, a gente pode questionar, a gente precisa desabafar, e Deus, né, eu acredito que Ele escuta, então eu acredito que a gente pode sim aproximar de Deus e abrir nosso coração e falar o que a gente pensa. Eu concordo. Vejo dessa forma. Sim, sim. Olha só, E muitas se fala, pessoas se fala pregam em bobagem, cima. o rei te come no lombo. O que é? Se falar Segundo- bobagem, apanha. É verdade. É verdade, Robson. Vejam vocês, olha, o que acontece é que eu já vi várias pregações em cima do livro de Jó, onde o pregador dizia, olha, né, que você se espere em Jó, Jó passou por isso tudo e não reclamou. Eu falei assim, olha, eu devo ter lido o livro errado, porque o livro de Jó ele é uma reclamação ali, quase que de ponta a ponta, ele só não é completamente uma reclamação, porque tem os momentos da resposta de Deus. Mas Jó, ele inclusive fala, meu Deus, olha, eu sempre fui justo, o que eu estou passando aqui, a meu ver, é injusto, mas está nas mãos do Senhor, o que ele diz é isso, mas ele não deixa de reclamar de forma alguma. Ele reclama bastante, ele fala assim, olha, desse jeito eu preferia não ter nascido, eu preferia, né, ter sido natimorto, não ter sido nem gerado, né? E é uma reclamação constante. Isso não é um problema de Jó. Na verdade, Deus ele nos escuta, sim, nas nossas reclamações e nos nossos clamores. O fato é que a gente, às vezes, tem gente que confunde isso com uma falta de respeito com a pessoa de Deus, até por causa da maneira como a gente já comentou que algumas igrejas têm pregado sobre a pessoa de Deus, né? Mas, mesmo assim, em detrimento disso, a gente sabe que Deus ele nos responde e sim, você pode clamar a Ele. Né? Você pode levantar o seu clamor a Ele. Não é porque você está numa determinada situação, eu sei que as pessoas falam muito da gratidão ao Senhor, né? Que a gente tem que ter sempre uma palavra de gratidão ao nosso Deus, mas, ao mesmo tempo, também Deus te dá o direito de reclamar, não é porque você está numa situação ruim que você tem que, glória a Deus que eu estou aqui, né? Sendo oprimido, sendo, né, ofendido, e nossa, que bênção. Não, não é uma bênção, é uma situação horrível. E você tem o direito, sim, de reclamar com o Senhor. Tanto que vocês podem reparar, nós estamos usando Abacuque aqui, né? Deus não dá reprimenda nenhuma para Abacuque. Deus simplesmente fala, olha, então tá bom, você quer a resposta? Toma aí. Tá aí a sua resposta. O que nos leva à segunda questão, que é, Deus é obrigado a responder a minha oração? Se eu oro, Deus tem obrigação de me responder? Não. Não? Deus não tem obrigação de nada com a gente. Vamos pegar, vamos ver a palavra de Deus mesmo, né? Vamos pegar a própria Bíblia para nos dar esse esclarecimento aí. Vou pedir a alguém que abra lá para a gente o Salmo 102, versículos 16 e 17. Né? Alguém Pode leia ler? para nós. Pode ler, por favor. Quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar, atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Boa!
Ou seja, há uma promessa, né? Mesmo aqui a gente pegou um exemplo dos salmos, mas você vê vários salmos desses, há promessas do Senhor de responder sim a nossa oração, né? Segundo Crônicas 7,14, que é uma palavra tão boa para esses dias que nós estamos passando aqui, né? E que, se não quiser abrir, a gente pode até citar que todo mundo conhece. Às vezes você não lembra da referência, mas falando aqui, vocês vão me acompanhar, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. É uma resposta de Deus, sim, para a oração, né? Onde o povo de Deus clama, ora, se humilha diante de Deus, ou seja, reconhece a ação de Deus, reconhece o poder de Deus e Deus promete uma resposta de fato. Sim? Pois não? Alguém quer falar? Tá. Vamos seguir então. Vamos pegar aqui também um exemplo do Novo Testamento, né? A gente tem vários, na verdade, mas eu separei esse aqui de Tiago 5,16, né? Eu sei que todo mundo tem várias versões, mas eu vou ler aqui para vocês na versão revista e atualizada, que pode ter um português um pouco arcaico, mas assim, tem hora que isso dá um impacto bacana quando a gente lê, né? Que diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, a oração do justo, se ela muito pode, significa que, de alguma maneira, apesar da nossa oração não mudar o que Deus é, não mudar a vontade de Deus, ela tem um efeito diferenciado aí, quando a gente clama ao Senhor e ora, né? Aqueles que são os justos do Senhor, os santos do Senhor, aqueles que, né, nós que já vivemos na graça do Senhor, né? Já sabemos aqui que Deus ele nos responde às orações, né? Estando nós ligados a Ele, a nossa oração pode muita coisa. Sim, pessoal, só para vocês saberem, daqui a pouquinho, como vocês sabem, né? O nosso sistema aqui, ele funciona por 40 minutos, né? Então, daqui 1 minuto e meio, mais ou menos, a nossa reunião aqui vai cair. Então, aí eu chamo vocês de volta, tá? Podem entrar novamente que a gente continua a partir de onde a gente estiver parado, tá ok? Pois não, quem estava falando? Eu queria acrescentar 1 João 5, versículo 14 e 15, onde fala: e essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Sim, sim, isso é outra realidade, né? Eu peguei até algumas coisas do Antigo Testamento, já que a gente está falando de Abacuque aqui, mas é bom, a gente mencionei essa de Tiago, essa de João também é importante, né? Para a gente ter, de fato, a real noção do que Deus faz, né, sobre a nossa vida em cima das nossas orações.